Olá, pessoal, bem-vindos à aula 2 do módulo 1 do curso de Introdução à Programação de Computadores, aula 2, Pilares do Pensamento Computacional. Então, a gente viu um pouquinho, deu um conceito sobre o que é pensamento computacional, né, dando uma revisadinha. Pensamento computacional é a habilidade de pensar como computador, de pegar um problema maior e dividir em menores partes e executar para a gente chegar na resolução desse problema. Mas todo esse processo, até chegar ao problema, tem etapas, né? E a gente vai ver aqui na aula de hoje. Então, vamos pensar num problema. Eu estou querendo fazer uma festa de aniversário. Porém, quando eu falo festa de aniversário, é uma coisa muito grande, né? É um tema muito amplo, porque várias coisas envolvem fazer uma festa de aniversário. E aí, como é que eu posso fazer, né? A gente pode dividir esse problema em menores partes. E aí, a gente vai começar a falar sobre os pilares do pensamento computacional. O primeiro pilar é a decomposição. Decomposição é o processo de quebrar um problema ou sistema complexo em partes menores, mais fáceis de gerenciar e resolver. Então, pensando na festa de aniversário, eu preciso fazer a lista de convidados, eu preciso decidir a playlist da festa, eu preciso fazer a comida, quem vai fazer a comida, onde eu vou conseguir essa comida, o lugar, eh, alugar cadeira, alugar DJ, né? Então, são muitas coisinhas que eu preciso fazer. Então, já fiz aqui uma decomposição desse problema maior, dividir a festa de aniversário em outras partes. E aí a gente vai para o pilar 2, que é o reconhecimento de padrões. Após decompor um problema, o próximo passo é procurar por semelhanças, tendências ou repetição entre as partes. Então, vamos pegar uma parte do primeiro pilar que a gente fez, decomposição. Fazer brigadeiro, por exemplo. O que que envolve fazer um brigadeiro? Eu posso usar decomposição inclusive aqui, né? Então, fazer um brigadeiro envolve eu comprar os ingredientes, ir ao mercado e ter um modo de preparo. Mas pensando no pilar 2, um, um brigadeiro ele vai ter sempre, quase sempre, né, um formato circular. Eu vou ter sempre o processo de enrolar na minha mão, né? Eu vou sempre usar os mesmos ingredientes. Então, tudo isso eu estou reconhecendo que são padrões feitos durante o processo. Esse reconhecimento de padrões é exatamente para eu poupar tempo em uma atividade repetitiva, né? Então, como envolve uma atividade fácil, eu posso otimizá-la mais ainda, reconhecendo padrões que possam existir nela. E aí a gente vai para o pilar 3, a abstração. A abstração é o processo de focar nos detalhes essenciais para a solução do problema, ignorando o que é irrelevante. Então vamos passar do brigadeiro e vamos pensar na música agora, na música da festa. Como uma festa de aniversário envolve muita gente, se for uma festa de aniversário de adultos, a maioria das pessoas vão ter gostos diferentes, né? Então, dependendo do caso, a playlist, o estilo de música pode ser a coisa mais importante do que a aparelhagem ali, o som, quem vai colocar, né? Então, decidir ali a playlist é a coisa mais importante e você vai ignorar o que não é importante no momento, né? Nesse caso, eh, o som, os aparelhos, o DJ. Ou então pode ser o inverso também, se no seu contexto decidir quem vai ser o DJ for mais importante, então todo o resto vai ser a parte irrelevante, tá bom? E o pilar 4, que é o algoritmo, desenvolver uma solução passo a passo ou um conjunto de regras a serem seguidas para resolver o problema. Então, voltando lá naquela parte do brigadeiro, eu listei lá, né, que eu preciso comprar os ingredientes, eu preciso ter um modo de preparo, só que eu não tenho ainda esse modo de preparo.
E é aí que vai entrar o pilar 4 de algoritmos. Eu preciso colocar lá no fogo a manteiga, o achocolatado, chocolate, cacau em pó, eh, leite condensado, mexer por tantos minutos. Então eu peguei esse problema e fui diminuindo mais ainda. Percebe que de um problema maior, que é a festa de aniversário, eu estou cada vez diminuindo eh, cada etapa em partes cada vez menores. Tudo isso é uma forma de otimizar a resolução desse problema. E aí fica muito mais fácil a gente percorrer esse caminho, né? Porque quando a gente pensa no resultado e no problema numa visão ampla, é muito mais fácil a gente encontrar dificuldades e não conseguir visualizar uma forma de chegar no objetivo de uma maneira mais rápida, né? E aí, resumindo, os quatro pilares, para resolver um problema de forma estruturada, são utilizados os quatro pilares: a decomposição de um problema, o reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo por final. Então, é muito importante que vocês eh, tenham um entendimento desses quatro pilares, que vai ser muito fundamental eh, durante o curso e também durante o aprendizado de vocês. E a gente vem aqui com o que é programar, né? Tá, você já falou do pensamento computacional, de destrinchar um problema em partes menores, mas onde é que entra os computadores aqui? Onde é que entra a programação? Programar é o processo de traduzir uma solução ou um plano para um idioma que o computador consegue entender e executar. Então, você pegou lá o problema do brigadeiro, você fez lá o modo de preparo, né? Porém, o computador não entende português. Ele não entende nenhuma linguagem. Ele tem uma linguagem própria. E é aí que vai entrar o processo de programar. É a gente traduzir esse algoritmo, esse passo a passo que a gente fez, para uma linguagem que o computador entenda e que ele consiga, né? No caso do brigadeiro, ele não vai fazer o brigadeiro, né? Mas pensando que você quer fazer um programa para calcular, uma calculadora, né? Você pode escrever o passo a passo em português e depois você pode tentar traduzir isso para o computador fazer para você, automatizar essa tarefa, né? E aí, resumindo, pensamento computacional, a gente vai ter lógica, diagramas e os quatro pilares, enquanto do lado da programação a gente vai está envolvendo linguagem de programação, ambiente de desenvolvimento e bibliotecas, né? Toda essa parte da programação vocês vão ver com mais detalhes nas próximas aulas, nos próximos módulos. Qual o resultado do pensamento computacional? Um algoritmo ou um plano bem definido que representa a solução, né? Então, de todo aquele problema que a gente tinha no começo, toda aquela grande coisa, a gente no final disso tudo vai ter lá o passo a passo, tudo certinho, para a gente conseguir resolver isso. Enquanto do lado da programação, a gente vai ter o programa, né? Depois que você já tiver traduzido isso para a máquina, vai ter o programa lá funcionando para realizar essa tarefa. E a habilidade central do pensamento computacional é justamente a análise e a resolução desses problemas de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, né? E para o lado da programação, é, envolve conhecimento técnico da sintaxe, das estruturas e das regras de uma ou mais linguagens de programação, né? Nesse curso, a gente vai estar trabalhando só com Python, né? É importante que todos os conceitos aqui sejam bem entendidos, porque com eles vocês vão poder conseguir exercer em qualquer outra linguagem. A lógica é a mesma, o que muda é exatamente a sintaxe, a semântica de cada linguagem. E a primeira atividade prática aqui, que eu vou deixar para vocês, é para vocês pensarem numa situação de onde o pensamento computacional está na vida de vocês. E aí, então aqui a gente tem a primeira pergunta. Com as suas próprias palavras, como você define pensamento computacional? E pergunta 2: descreva uma tarefa do seu dia a dia onde você pode usar o que aprendeu hoje. Então, pode ser qualquer situação, vai ter um fórum
um espaço lá no Google Classroom para vocês responderem, tá? Pode ser qualquer situação, não precisa ser uma coisa muito complexa, desde que vocês expliquem com as próprias palavras de vocês, tá bom? Então é isso, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. A próxima aula é a aula 3, Introdução a Algoritmos e Pseudocódigo. Então a gente vai começar a ver mais ou menos como é que é a estrutura de um código, como é que a gente pode começar a traduzir esses problemas, tá? E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima aula.